Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Que nós possamos continuar vivendo sobre o olhar bondoso, misericordioso de Deus. Neste tempo comum, que no comum das nossas vidas, no dia a dia, naquilo que é comum para nós, que nós possamos experimentar o extraordinário de Deus. Porque Deus se manifesta sempre em nossas vidas. E muitas vezes Ele se manifesta com a sua ação de surpresa misericordiosa que toma conta do nosso ser. Convido você a acompanhar a reflexão, a proclamação do Evangelho e a reflexão. No final, hoje, uma bênção especial vou dar para a água. Então você pode providenciar um copo com água para a gente poder, no final desta reflexão, no final desse momento de oração, de escuta da palavra, abençoar a água para ser usada também como sinal da presença amorosa de Deus que derrama bênçãos e graças em nossa vida. Vamos ouvir o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 1, de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tem o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, a ação de Jesus no meio do povo é sempre uma boa ação. Por isso nós podemos dar a Jesus um título que é tão caro a nós, né? Sobretudo na região Nordeste nós temos muita essa devoção a Jesus com o título de Bom Jesus. Bom Jesus porque Ele, em tudo que Ele faz, Ele é bom, as suas ações são boas. Ele é a bondade de Deus expressa para nós, é a bondade de Deus encarnada, é a bondade de Deus que fala aos nossos corações e que alimenta-nos com o seu corpo e sangue. Ele é o bom Jesus que continua a caminhar conosco. Nós temos várias expressões desta ação bondosa de Jesus no Santo Evangelho e o povo, na sua sabedoria, deu então a Jesus este título de Bom Jesus. E o Bom Jesus, ele está atento às necessidades das pessoas quando alguém se encontra enfermo, quando tem alguém faminto, quando tem pessoas passando por necessidade. Eis que Jesus, que é o bom Jesus, ele age para poder ajudar a pessoa a sair da situação de morte na qual se encontra, de tristeza na qual se encontra, para poder encontrar com a realidade de vida, uma realidade de alegria, de felicidade. Então nós somos convidados a olhar para o bom e amado Jesus e pedir a Ele a graça de sermos também nós, tomados pela sua bondade, e nos tornarmos cada vez pessoas melhores, pessoas boas, que expressam com a nossa vida a bondade amorosa de Deus. E o bom Jesus hoje encontra-se com este leproso. Esse leproso que vai até Jesus, prostra-se diante dele e pede a ele a graça da cura. Se queres, tem o poder de me tornar limpo, de me curar. Essa é a confiança, que o leproso ele tem no seu coração, deposita em Jesus. E Jesus, então, que tem o querer sempre bom, que tem um desejo sempre de fazer o bem acontecer, ele vai dizer: "Eu quero, fica curado, fica limpo." Então Jesus, ele age com bondade diante do pedido daquele homem que se coloca diante dele, pedindo a graça da cura. E é interessante que Jesus, ele ouve e ele responde a esse pedido com uma ação concreta. Não é uma promessa, não é um dizer: um dia você vai ser curado. Não, ele dá a cura na hora. E quando o homem é curado, é muito interessante
Jesus ele faz uma recomendação. Ele não cura para mostrar para ninguém, ele não cura para dizer que ele é todo-poderoso, ele cura para o bem da pessoa que está sendo curada. Ele cura para que a pessoa tenha possibilidade de assumir a vida como um dom precioso e como um dom que precisa ser colocado a serviço. Como nós ouvimos no Evangelho de ontem, a sogra de Pedro que curada coloca-se a serviço, coloca-se no serviço a Jesus. Então Jesus ele cura não para poder mostrar, não para aparecer, mas ele cura porque é o bem para a pessoa, e sendo o bem para a pessoa, o bem para a comunidade na qual está inserida, a sua família, a comunidade toda da sua vizinhança. Ele cura para que o bem possa ser restabelecido. O bom Jesus cura para que o bem possa ser experimentado. E aí, nessa ação dele, como não é uma ação para mostrar para as pessoas, ele vai dizer para o leproso, para poder não contar nada para ninguém, né? Para o curado, né? Para o homem que foi curado, que não contasse nada para ninguém sobre aquela cura que aconteceu. Mas o leproso não guarda o segredo, ele sai falando, né? Ele foi curado, ele sai falando do que tinha acontecido. A recomendação de Jesus é: não fale nada para ninguém, vá apresentar-se ao sacerdote. E apresenta, né, e oferece o sacrifício que Moisés ordenou, para que prove para eles que você está curado. Interessante esse pedido de Jesus para que não falasse com ninguém e para que cumprisse aquilo que estava na lei, né? Primeiro, lembrar é que Jesus pede para cumprir o que está na lei. E tem dois objetivos. Um é para lembrar que, fazendo parte de uma sociedade, nós precisamos também respeitar os códigos desta sociedade, né? O leproso fazia parte da comunidade. Para ser readmitido à comunidade, porque quem tinha lepra era colocado em um lugar à parte, ele precisava cumprir aquilo que aquela comunidade exigia, né? Que a lei de Moisés exigia. Então era para isso. E depois Jesus mesmo dá um outro objetivo disso, que era justamente para mostrar para eles que você está curado. Porque era sobretudo para mostrar que era possível sair dessa situação de opressão, sair dessa situação de exclusão que a lepra ela produzia, para uma vida de graça, para uma vida de ser incluso novamente no convívio da sociedade. E aí, desta forma, o leproso, que tinha até então sido desprezado, dá uma lição para aqueles que achavam que eram senhores da verdade, senhores da lei, justamente dizendo: para quem crer, é possível se fazer o que aos nossos olhos se parece impossível. Para quem crer, é possível tornar um leproso são, pela graça e pelo amor amoroso de Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, a gente fala também sobre esse pedido de Jesus para que o leproso não falasse nada com ninguém. É o chamado segredo, né, messiânico. Por que isso? Justamente porque a fé, ela precisa ser experimentada. Então, não basta eu falar de Jesus para você. É preciso que você o experimente. Então, esse segredo justamente tem esse objetivo de que cada um de nós precisamos fazer a experiência com o Senhor. A experiência do leproso não é a minha experiência. Eu preciso fazer a minha experiência para poder, de verdade, saber quem é Deus. E aí fica uma pergunta: como tem sido a sua experiência com Deus no seu dia a dia? Então, que nós meditemos sobre essa pergunta, sobre esse questionamento que é do próprio Deus às nossas vidas, neste dia de hoje. Nos perguntando: como é que eu estou experimentando Deus? Como é que está a minha relação com Ele no meu dia a dia? E aí nós vamos agora pedir a bênção de Deus sobre a água. Vamos acolher esta bênção. Estou estendendo a mão em direção a você, meu irmão, minha irmã, a água que você tem para ser abençoada. Deus de amor e bondade, que criastes todas as coisas para louvor vosso e para o bem dos homens e mulheres. Nós vos pedimos, voltai o vosso olhar bondoso para esta água, criatura do vosso amor, que é fonte de vida para a humanidade toda. Concedei a vossa bênção generosa para esta água e fazei com que ela seja livre de todo tipo de mal. Abençoai, Senhor, essa água, e que todos que a usarem possam lembrar do seu batismo
e fazer uma experiência de serem protegidos pela vossa divina misericórdia. Que venha a vossa bênção generosa sobre esta água e sobre todos os que com devoção a usarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, eu desejo a você um dia abençoado. Que a graça de Deus te renove hoje e sempre. Fica com Deus, um abraço forte.